Nessa videoaula nós iremos aprender como personalizar o nosso Gmail para deixar ele com a nossa cara, né? E também como configurar alguns recursos que são bastante úteis no nosso dia a dia. Eu vou entrar aqui na minha conta de e-mail. Aqui está, essa é uma das contas que eu mais utilizo. E notem que nesta caixa de e-mail eu já tenho algumas personalizações realizadas. Eu tenho um plano de fundo, a própria disposição das mensagens é diferente que no e-mail padrão e assim por diante. Como que nós podemos efetuar essas configurações? É o que nós vamos ver. Eu vou abrir aqui uma nova guia e vou entrar no meu outro e-mail, no qual eu não tenho nenhuma personalização aplicada, tá? Notem que ele abriu a mesma caixa de e-mails, né? O que eu vou fazer? Vou vir aqui no nome do usuário e vou alterar para esta conta. Ele vai solicitar a nossa senha. Pronto. Notem que ele abriu uma terceira guia, então eu vou fechar esta aqui anterior. E vejo que esta caixa de e-mail é bem diferente desta anterior, como eu estava comentando, tá? Bom, sempre que nós queremos configurar algum recurso ou efetuar alguma personalização, nós vamos utilizar esta opçãozinha aqui que parece uma engrenagem, tá? Então, basta clicar aqui em cima. Ele vai abrir algumas opções, que são aquelas opções que normalmente os usuários utilizam mais, tá? Mas eu posso entrar aqui diretamente em configurações, onde vai ser apresentado todas essas opções e mais algumas. Então, vamos clicar aqui. E aqui está, notem que logo acima eu tenho um menuzinho com opções, então eu tenho as configurações gerais, depois com relação a marcadores, caixa de entrada e assim por diante, tá? Bom, o que nós temos aqui no geral? A primeira questão importante aqui é com relação ao idioma, tá? No meu caso ele tá como português Brasil, mas a gente pode ajustar e colocar o idioma que for necessário, tá? Depois nós temos aqui número de telefone, tamanho máximo de mensagens para ser exibida na página. Aqui nós temos por padrão 50, mas nós podemos estar utilizando um outro número qualquer de mensagens, tá? E vejo que aqui eu tenho o cancelar envio. O que é isso aqui? Esta opção é muito interessante porque ela permite que eu cancele uma mensagem que eu acabei de enviar. E do momento que nós apertamos enviar até o cancelar, existe um determinado tempo. Então, eu tenho um determinado tempo para efetuar esse cancelamento. E esse tempo é o que está determinado aqui, tá? Então, o padrão é 5 segundos, mas eu posso aumentar para 10 segundos, 20 segundos e assim por diante, tá? Aqui também eu tenho a questão da resposta padrão, tá? As ações quando eu passo o cursor, as opções de enviar e arquivar, o estilo de texto padrão. Então, no Gmail, o default é esse tipo de fonte, sans serif, tá? Mas eu posso ajustar aqui e utilizar qualquer uma dessas outras fontes. Vamos supor, eu gosto bastante desta fonte Verdana, tá? Então, alterei aqui o tipo de fonte. Aqui eu também posso ajustar o tamanho da fonte para pequeno, normal ou grande. E aqui eu posso também alterar a cor da fonte, que o default é a cor preta, tá? Logo abaixo eu tenho a questão aqui das imagens, tá? Então, por default ele sempre exibe as mensagens externas, tá marcado aqui, mas eu posso ajustar para perguntar antes, tá? O e-mail dinâmico, correção automática, aqui também o default é fazer a correção automática,
toda vez que a gente digita um e-mail novo, tá? As questões aqui da escrita inteligente, que também por default vem ativado, então são aquelas sugestões de escrita. Quando a gente começa a escrever uma palavra, ele já preenche automaticamente, certo? Aqui tem também com relação à personalização da escrita, o acesso experimental, a visualização de conversas, tá? Aqui embaixo sobre os alertas. Essa questão aqui dos alertas funciona da seguinte forma: o Gmail, através de alguns critérios próprios, sugere quais os e-mails que nós deveríamos responder, tá? Então, eu posso deixar marcado ou desmarcar, fica bem à vontade da pessoa, porque nem sempre eu quero que ele me diga isso, tá? Então, eu posso desmarcar este e este aqui embaixo também, tá? Que seria o sugerir e-mails para acompanhar, tá? Depois aqui eu tenho a questão da resposta inteligente, tá? O que acontece? Muitas vezes, quando a gente recebe um e-mail, se a gente descer com o cursor até o final dele, nós vamos perceber algumas respostas automáticas, ou seja, é só clicar na resposta e ele automaticamente vai criar o e-mail e vai enviar para nós, tá? Nós vamos deixar marcado aqui para a gente ver na prática posteriormente como funciona. Notificações na área de trabalho, então esta opção serve para nós recebermos uma notificação que chegou um novo e-mail. Vejo que o meu aqui está desativado, mas se nós utilizamos o Gmail para fins profissionais, esta é uma boa opção, porque sempre que for recebido um e-mail novo, isso vai ser avisado, tá? E aqui tem a questão das estrelas. Então, vejo que as estrelas servem para eu marcar alguns e-mails devido à sua relevância ou devido à sua urgência e assim por diante. Vejo que eu posso determinar quais estrelas que eu vou utilizar ou quais as marcações que eu vou utilizar. Nesta minha caixa de e-mail só está sendo utilizada essa estrelinha amarela, tá? Mas eu posso utilizar qualquer cor, então, que eu desejar. Eu vou pegar essa aqui, por exemplo, ó, eu vou pressionar o mouse e eu vou arrastar ela aqui para cima, tá? Vou pegar uma outra também, essa aqui, vermelhinha, e esta verde. Vamos supor que eu quisesse colocar dessa maneira, tá? Então, verde tranquilo, amarelo é um ponto de atenção e vermelho porque eu tenho ali um e-mail urgente ou alguma coisa assim. Posso também colocar esta aqui, que seria uma dúvida, vamos supor assim, tá? Então, definir essas marcações que eu vou utilizar na minha caixa de entrada, tá? Bom, atalhos do teclado, por default ele vem sempre desativado, mas eu posso ativar, tá? Marcadores, a foto do usuário, eu uso os meus e-mails sem foto, mas eu posso escolher uma foto e adicionar aqui, tá? Criação de contatos para preenchimento automático, né? Então, aqui no caso, quando a gente envia uma mensagem pela segunda vez, o Gmail já sugere os demais contatos. Então, como que ele faz isso? Na primeira vez que tu envia, se tu enviar o e-mail para mais de um destinatário, ele já guarda essa informação. E da próxima vez que tu enviar um e-mail para um desses destinatários que pertence a esse grupo, ele automaticamente vai sugerir os demais nomes. Então, fica muito prático quando eu quero enviar um e-mail para mais de uma pessoa, tá? A assinatura. Então, note que a assinatura é um item importante no e-mail, principalmente se eu utilizo esse e-mail para fins profissionais, tá? Então, vejo que a assinatura ela vai ser incluída na minha mensagem de e-mail automaticamente toda vez que eu escrever um novo e-mail ou toda vez que eu responder um e-mail. Então, é importante a gente ter essa assinatura com o nosso nome e com
os dados de contato também, certo? Posso incluir um logotipo da minha empresa na assinatura e assim por diante, certo? A questão aqui de resposta automática de férias, esta é uma opção bastante interessante também, por quê? Porque é o seguinte, muitas vezes nós vamos nos ausentar por algum período, 1 semana, 2 semanas ou mês, vamos supor, tá? E quem está enviando para nós é um cliente, é um fornecedor, muitas vezes não sabe disso. Então, a resposta automática, ela vai enviar um e-mail de retorno para essa pessoa que me enviou o e-mail, informando que eu estou ausente por um determinado período e que vou responder somente no retorno, tá? Isso é importante porque a pior coisa que tem é tu enviar um e-mail para uma pessoa e ficar aguardando a resposta e essa resposta não vir nunca, tá? Então, é uma questão de respeito, uma questão de atenção para com os nossos clientes e para com os nossos fornecedores também, certo? Na próxima aula, então, nós vamos criar a nossa assinatura e também vamos ver como configurar a resposta automática, certo? Até lá!